Genghis Khan, nascido em 1162 e falecido em 1227, é um dos governantes mais influentes da história da humanidade. Conhecido por forjar o extenso Império Mongol, o maior império terrestre já testemunhado, seus exércitos varreram a Ásia em uma conquista implacável. Em meio às suas façanhas militares, Genghis Khan também se entregava à companhia de mulheres, ostentando 6 esposas e uma infinidade de consortes, aproximadamente 500 mulheres que não eram oficialmente casadas com ele. Estudos genéticos esclareceram o impacto de longo alcance da prolífica linhagem de Genghis Khan. Os pesquisadores estimam que seus genes deixaram uma marca indelével no DNA de aproximadamente 16 milhões de homens, constituindo 0,5% da população masculina global. Essa estatística impressionante ressalta a natureza prolífica do sucesso reprodutivo de Genghis Khan ao longo de sua vida. Os geneticistas, particularmente focados no cromossomo Y, se aprofundam no estudo do legado de Genghis Khan. O cromossomo Y, herdado exclusivamente de pai para filho, permanece amplamente consistente, exceto por alterações aleatórias conhecidas como marcadores. Esses marcadores servem como pistas genéticas, permitindo que os pesquisadores tracem as relações entre os indivíduos. O estudo de 2003 no campo da genética histórica revelou que o cromossomo Y ligado à linhagem de Genghis Khan estendeu seu alcance a 16 milhões de homens na Ásia. Essa conexão genética serve como prova do impacto duradouro do legado de Genghis Khan no cenário genético de uma parcela significativa da população masculina da região. A influência de Genghis Khan no cenário demográfico do vasto Império Mongol se estendeu do Oriente Médio à China, abrangendo uma região que mais tarde desempenharia um papel fundamental na formação da história. Após a morte de Genghis Khan, seu legado familiar continuou a dominar a Ásia por séculos, ampliando ainda mais seu impacto sobre a linhagem e os descendentes. A natureza prolífica da descendência de Genghis Khan é exemplificada por seu filho Toshi, que, segundo consta, foi pai de impressionantes 40 filhos. As gerações seguintes, como a do neto de Genghis, Kublai Khan, famoso por hospedar Marco Polo, continuaram a tradição familiar de lares amplos, com Kublai tendo 22 filhos legítimos. O acréscimo anual de 30 mulheres ao seu harém contribuiu para a perpetuação da linhagem familiar. A influência de Genghis Khan se estendeu para além da Ásia, como demonstrado por seu descendente direto Babur, que fundou o Império Mughal na Índia. Babur também adotou um estilo de vida de múltiplos casamentos, tendo 6 esposas e 18 filhos, ressaltando o impacto duradouro do legado genético de Genghis Khan. O poder e o status notáveis de Genghis Khan o elevaram a uma figura quase divina, facilitando seu acesso a uma infinidade de mulheres. Suas preferências femininas, caracterizadas por rostos pequenos, quadris redondos, cabelos longos e vozes melodiosas, refletiam-se na seleção das mulheres mais bonitas para seu prazer pessoal. A capacidade de Genghis Khan de influenciar e moldar a demografia dos territórios que conquistou, juntamente com suas formidáveis qualidades pessoais, deixou uma marca indelével no curso da história. A vida pessoal e as façanhas de Genghis Khan, contadas por meio de várias anedotas históricas, revelam uma figura complexa e, às vezes, controversa. Disse que ele tinha uma tendência a dormir com as esposas e os filhos dos governantes inimigos derrotados, uma prática que contribuiu para a percepção entre suas tropas de que ele era adepto das questões amorosas. Os supostos encontros noturnos de Genghis Khan com várias mulheres só serviram para solidificar essa percepção. Um encontro interessante com um monge taoísta esclarece a curiosidade de Genghis Khan sobre a longevidade. O monge, que dizia ter mais de 300 anos de idade, aconselhou Genghis Khan a se abster de caçar, manter relações sexuais e aceitar dinheiro de professores taoístas para ter uma vida longa. O Khan, conhecido por seu pragmatismo, concordou em seguir apenas uma das práticas sugeridas, presumivelmente não abandonando as relações sexuais. Existe uma lenda sobre a morte de Genghis Khan em 1227, sugerindo que ele morreu devido à castração. De acordo com a história, ele estava prestes a atacar uma princesa chinesa quando ela o castrou em legítima defesa. No entanto, a autenticidade dessa história é questionável, e os historiadores geralmente a consideram improvável. Na realidade, Genghis Khan retornou da Pérsia em 1226 para reprimir uma rebelião na China liderada pelo povo Tangut. Durante sua ausência, a família real Tangut teria recuperado sua liberdade.
Na noite anterior à batalha decisiva de 1227, Gengis Khan sonhou com sangue vermelho no branco, o que alguns interpretam como uma premonição de sua morte iminente. As circunstâncias que envolveram sua morte permanecem obscuras, com teorias que variam de ferimentos sofridos em batalha a doenças. A lenda da castração é provavelmente um acréscimo colorido à narrativa histórica, e não um relato factual da morte de Gengis Khan. O relato da vida pessoal de Gengis Khan, incluindo lendas e narrativas históricas, muitas vezes entrelaça elementos de folclore e fatos. Uma dessas histórias envolve os oráculos de Gengis, que supostamente previram que o sangue vermelho em seu sonho representava o sangue do príncipe Tangut, e a neve simbolizava a filha do príncipe. De acordo com a história, Gengis Khan saiu vitorioso da batalha no dia seguinte, o que levou à morte do príncipe Tangut e à captura de sua filha como prêmio de guerra. Nessa narrativa, Gengis Khan levou a filha do príncipe Tangut para a sua tenda com intenções que se tornaram violentas. No entanto, a princesa, armada com um punhal escondido, resistiu aos avanços do príncipe e o feriu gravemente, cortando seus testículos. Desolada, a princesa decidiu pôr fim à sua vida pulando em um rio, posteriormente chamado de Akaton-Go em sua memória. A vida romântica de Gengis Khan, conforme retratada nos registros históricos, apresenta um quadro complexo. Seus casamentos incluíam tanto uniões consensuais quanto casos de rapto. Apesar da prevalência de tais práticas nas estepes mongóis, Gengis Khan era conhecido por tratar suas esposas com uma mistura de amor e respeito. Em especial, seu relacionamento com a primeira esposa, Bort, exemplifica um vínculo que resistiu a desafios. Bort e Gengis Khan foram prometidos um ao outro em casamento aos 10 anos de idade por seus pais, um costume comum nas estepes da Mongólia. No entanto, Bort foi raptada pelo grupo rival Merki logo após o casamento. O ato de roubar mulheres de outras tribos para casamento era uma norma na região. Gengis Khan, com base em sua própria história familiar, passou por uma situação semelhante quando seu pai tomou sua mãe do grupo Merki, mantendo-a como refém. As complexidades da vida pessoal de Gengis Khan revelam uma mistura de normas culturais, práticas históricas e a complexa dinâmica de poder e relacionamentos daquela época. A saga da vida pessoal de Gengis Khan continuou a se desenrolar, marcada por triunfos e desafios. Após o resgate de Bort do cativeiro nas mãos do grupo Merki, Gengis Khan e Bort deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, Joshi. Apesar da abordagem atenciosa e carinhosa de Gengis Khan em relação a Joshi, algumas pessoas ainda tinham dúvidas sobre a paternidade da criança. Essa incerteza, no entanto, não impediu Gengis Khan de abraçar Joshi como seu próprio filho. O relacionamento de Gengis Khan com Bort desempenhou um papel significativo em sua tomada de decisão. Na sociedade mongol, era costume que os homens dessem ouvidos aos conselhos de suas esposas, acreditando que uma esposa sábia e astuta poderia impedi-los de fazer escolhas ruins na vida. Esse aspecto da dinâmica conjugal ficou evidente na disposição de Gengis Khan em ouvir e seguir os conselhos de Bort. Embora Gengis Khan tivesse várias esposas, somente os filhos nascidos de Bort eram considerados seus herdeiros legítimos. Essa prática estava de acordo com as normas sociais da época, em que a linhagem e a legitimidade eram geralmente vinculadas à esposa principal. No caso de Gengis Khan, seus verdadeiros filhos eram os nascidos de Bort. Na sociedade mongol, a riqueza geralmente proporcionava aos homens a oportunidade de ter mais de uma esposa, e Gengis Khan, como figura proeminente do império, fazia parte da elite rica. Entre suas esposas, Gengis tinha um carinho especial por sua segunda esposa, Kulan, que o acompanhou em várias campanhas militares. O arranjo de tendas separadas para cada esposa e seus filhos refletia as funções e os espaços distintos dentro da casa de Gengis Khan. Cada rainha tinha seu próprio domínio, contribuindo para a intrincada estrutura social do Império Mongol. A vida conjugal de Gengis Khan, assim como suas conquistas militares, era caracterizada pela complexidade e pela interação de normas culturais dentro do contexto da época. O legado de Gengis Khan é, sem dúvida, marcado por realizações notáveis, incluindo a vasta expansão do Império Mongol, uma influência geopolítica significativa e um impacto considerável na demografia da época. Suas campanhas militares nos anos 1300 resultaram na morte de cerca de 40 milhões de pessoas, o que representa cerca de 10% da população mundial. O Império Mongol, que cobria quase um quarto da superfície da Terra, é o maior império terrestre da história. O legado genético de Gengis Khan,
com cerca de 16 milhões de descendentes do sexo masculino, contribui ainda mais para a sua importância histórica. No entanto, surge a pergunta sobre a necessidade de julgar suas realizações. Seja elogiando ou criticando as ações de Genghis Khan, a consideração mais ampla gira em torno do possível impacto sobre as motivações dos outros. A pergunta sugere que se pondere se o compartilhamento de opiniões sobre os feitos de Genghis Khan inspiraria ou dissuadiria as pessoas de tentarem realizar feitos semelhantes. É importante reconhecer que as figuras históricas, inclusive Genghis Khan, operaram no contexto de sua época, moldadas por diferentes normas culturais e valores sociais. O julgamento de figuras históricas deve envolver uma compreensão diferenciada de suas ações, considerando tanto os aspectos positivos quanto os negativos, sem impor padrões morais contemporâneos. Discutir o legado de Genghis Khan pode levar a uma reflexão sobre as complexidades da história, incentivando uma exploração mais profunda dos fatores que moldaram sua época. Quer se admire ou critique suas conquistas, o objetivo deve ser promover a compreensão e o apreço pela natureza multifacetada das narrativas históricas. Se você gostou deste conteúdo, considere a possibilidade de se inscrever no canal para obter mais percepções históricas. Além disso, fique à vontade para sugerir outras civilizações ou períodos de tempo para discussões futuras. Obrigado por se envolver com nosso conteúdo.